Inclusive, não foi só sobre Sérgio Moro, só sobre a Lava Jato. Ele falou de uma negociação, de um bastidor que culminou na abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E por essa denúncia que ele fez, o PSDB, o partido, teria negociado os votos a favor do Eduardo Cunha na Comissão de Ética, em troca da abertura justamente do processo de impeachment. A gente tem o trecho dessa parte da entrevista. Vamos assistir e a gente comenta. Eu fui procurado às 2h10 da tarde, 14h10 da tarde, pelo deputado Valdir Rossoni, do PSDB, que escreveu para mim, no WhatsApp, que ele tinha acabado de sair de um almoço na casa do Aécio Neves, onde estava o Carlos Furtado, que era o líder do PSDB, estava o Aécio, estava mais outros 4 ou 5 deputados, e que ele falou para eles que o amigo dele, eu, no caso, era muito amigo do Eduardo Cunha, entendeu? Então, ele foi portador de um recado para mim às 2h10 da tarde, escreveu, está escrito isso, que se o Eduardo Cunha levasse aquele dia, uma quarta-feira, terça, quarta, quinta-feira, não sei, quarta-feira eu acho, aquele dia, o impeachment da Dilma para o plenário, que na outra terça-feira o PSDB daria os 2 votos para o Eduardo Cunha no Conselho de Ética, que tiraria ele do que caçou ele. Entendeu? Era essa a troca. O deputado me faz isso. Eu pego e falo, mas eu posso falar isso para ele com certeza? Ele falou, mas tem que ser hoje. Ele escreve. A gente teve essa fala e, de fato, o Eduardo Cunha, ele levou o impeachment sozinho para o plenário, né? Inclusive, a gente tem também esse trecho para a gente relembrar como é que foi. Vamos assistir. A gente teve um problema aqui daqui a pouquinho a gente divulga. Tentar explicar isso, né? Pelo que ele relatou. Ele fala até Carlos Furtado. Carlos Furtado, estou checando aqui, é um deputado de Portugal. Carlos Sampaio. É Carlos Sampaio, que era... ele troca. Que era do PSDB. Ele mais um outro, isso, que eu não consegui entender o nome que ele falou ali na hora, na casa de Aécio. E estava acontecendo naquele momento o seguinte, quem estava na mira era o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que está sendo julgado pela Comissão de Ética da Câmara, porque teria sonegado informação ou mentido a respeito de um dinheiro que ele tinha fora do país, no paraíso fiscal. E isso é grave, né? Essa negativa é grave e é passível de abertura de processo de cassação de mandato. Então, o Eduardo Cunha o Tony Garcia tinha ligações com o Eduardo Cunha. Então, na casa de Aécio, se negocia o seguinte, vamos pedir a ele que mande abrir no plenário o processo de cassação da Dilma, da presidenta Dilma, e, em troca disso, o PSDB, que tinha 2 votos na Comissão de Ética, nós vamos dar os 2 votos para livrar a cara do Eduardo Cunha. Nós vamos dar 2 votos e ele não vai ser cassado. Com esses 2 votos, em troca, o Eduardo Cunha nos dá a cabeça da Dilma. Isso teria sido acertado, o Tony Garcia leva essa informação para o Eduardo Cunha, depois há uma reunião gravíssima, se confirmada, que envolve também um articulador de golpe, um traidor, né? O vice, Michel Temer. Há uma reunião, ele não se lembra se é exatamente no Palácio do Jaburu, onde isso foi acertado, só que na hora de abrir no plenário o processo de cassação da presidenta Dilma, para que o PSDB pudesse fazer um discurso e fazer o grande barulho com Aécio à frente, né, que seria o que interessaria ao PSDB, ele resolve fazer por conta própria, para ser ele protagonista disso, e monocraticamente decide abrir o processo de cassação, botar em votação. Vamos ouvir aqui. Vamos. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade oferecida
pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. É isso aí. E o PSDB ficou danado da vida com essa história e falou, vamos negar os votos para ele no Conselho de Ética. Em decorrência disso, depois ele se encrencou e acabou preso, né? O Eduardo Cunha, mas valeu a cabeça da Dilma. E um deputado teria negociado, um desses 2 votos do PSDB teria falado teria comentado, por 5 milhões de reais eu voto, eu vendo o voto, eu dou o voto a favor do Eduardo Cunha. Será que dá isso e tal? Bom, essa é a grande confusão que ainda precisa ser apurada, pelo menos pela história, né? E há personagens dessa história que estão com mandato, não é? Chico Sá e Calejão, inclusive o senhor Aécio Neves. Vamos começar pelo Chico Sá, então? Boa. Bora. Chico, Gabi, Calejão, a gente está diante de mais uma peça importantíssima numa revisão histórica que eu acreditava que seria feita daqui a uma década, que seria feita muito tempo depois. Como a história hoje é mais rápida, ela se move de maneira mais rápida, não sei se por conta da velocidade de internet, da velocidade de informação, mas como a gente tem essas revisões mais rápidas, ao contrário, por exemplo, da revisão de 64, do golpe de 64, que a gente demorou a ter as informações mais precisas, no caso do golpe contra Dilma, essas informações e essa revisão, ela tem se dado de uma maneira muito rápida. Isso eu falo rápido em relação ao caminho, ao ritmo normal da história, né? E o que o Tony Garcia traz é importantíssimo, é nitroglicerina pura, como a gente está acostumado a dizer quando uma coisa é bombástica no jornalismo. Ele traz novos elementos, novos personagens. Eu lembro ele fala do Carlos Sampaio. O Carlos Sampaio era um incendiário desse golpe. Ele estava todo dia na manchete da Folha ou do Estadão, porque ele é aqui deputado federal por São Paulo, agitando assim a nação de uma forma pesada. Ele, Aécio Neves, etc. Então, o Tony Garcia traz, digamos, um pedaço interessantíssimo do filme, com os personagens, com as ações, com o que foi negociado. Essa questão dos 5 milhões por voto aí é outro detalhe que teremos que a Justiça agora vai ter que investigar. Mas, enfim, temos uma revisão com elementos de sobra, com muitos detalhes, com provas. O Tony Garcia, ele promete, ele diz que tem no WhatsApp esses diálogos. Ou seja, é um roteiro de um filme com diálogo, imagem, com tudo. Sabe? Então, é uma importantíssima revisão que começa com essa fala ontem do Tony Garcia aqui para o ICL. Pois é, a gente inclusive ficou um tempo para digerir tudo que ele passou para a gente, todas as denúncias que ele fez. Inclusive, seria conveniente até ele divulgar, né, esses prints que ele diz que tem. Vou passar para o Calejão também comentar. Eu acho que esse é o ponto fundamental, Gabi. Você toca no cerne da questão, é importante que ele apresente a materialidade, é o termo que vocês gostam, que eu com frequência uso, é importante que ele apresente a materialidade daquilo que ele propõe. É óbvio que ele precisa consubstanciar o que ele está propondo, ninguém vai acreditar de bom grado no que está sendo dito e nem duvidar. Cabe investigar, cabe averiguar e cabe entender se existe materialidade significativa para consubstanciar o que o senhor Tony Garcia está propondo. Agora, isso é muito sério e Chico Pinheiro resumiu muito bem, Chico Sá complementou maravilhosamente bem também. Qual é a questão aqui, gente? Muitos desses artífices estão livres, leves e soltos. Então a gente tem o senhor Aécio Neves, a gente tem deputados que são citados do próprio PSDB, a gente tem o próprio partido PSDB, passou incólume. A gente teve uma presidenta da República que foi impeachmentada por crime de responsabilidade. O que isso significava naquela ocasião e é absolutamente falacioso? Ela foi condenada por emissão de crédito suplementar, ou seja, pedir a emissão de crédito suplementar sem a autorização do Congresso. No dia seguinte ao impeachment dela, ao golpe jurídico, midiático e parlamentar que é perpetrado contra a Dilma Rousseff,
O próprio Congresso Nacional já muda isso. Ou seja, esse foi um parâmetro que foi utilizado única e exclusivamente com a Dilma Rousseff. Se isso não caracteriza uma medida de estado de exceção, a gente precisa repensar a disposição semântica desse termo, porque nada mais significa. Então é óbvio que o Tony Garcia traz é estarrecedor, é óbvio que a depender do que ele ofereça de materialidade jurídica para comprovar o que ele está acusando, é muito sério e essas pessoas têm que responder na medida da lei. A gente não pode... E veja, não é uma questão simplesmente de punitivismo. Ah, porque isso já passou, vamos olhar para frente, não cabe, o Aécio Neves se destruiu politicamente. Não é esse o caso, gente. Se a gente não é capaz de atribuir a devida responsabilidade a figuras que de muitas maneiras orquestraram um golpe de Estado com base num factoide, com base numa falácia jurídica, a gente corre um risco imenso de isso acontecer novamente daqui a pouco. Porque essas pessoas percebem que, bom, não existem grandes consequências, a gente pode agir ao arrepio da lei e cá estamos. Aécio Neves continua aí, Eduardo Cunha continua aí, quadros do PSDB Michel Temer. Michel Temer, que teria participado, segundo ele, de toda essa tramóia, né? Isso. O Michel Temer, à noite, tem que manter isso aí, lembra? Exato, ele disse isso de uma forma categórica. Então, essas acusações do Tony Garcia, elas são muito sérias. O papel que o próprio ICL presta e que vocês conduziram de forma magistral ontem é absolutamente importante para a vida sociopolítica da nação. A gente precisa olhar com muito cuidado para isso. Vocês viram o Cacai, que é um dos juristas mais experientes que a gente tem na nação, dizendo: esse é o maior escândalo do poder judiciário, quiçá das últimas décadas. Então não é algo trivial que houve um equívoco ali, aqui e ali. A gente teve um juiz de primeira instância estabelecendo um conluio jurídico midiático com quadros do MPF para derrubar e um partido político, ao que tudo indica, segundo o próprio Tony Garcia aí. Ele precisa provar isso, eu volto, não canso de repetir isso, mas isso é muito sério. Não é algo meramente trivial que, não, tudo bem, foi um equívoco ali, sabe? Eu acho que não é para tanto. É para tanto. Isso é absolutamente sério e a gente precisa investigar, inclusive os veículos de comunicação, os jornalistas, os partidos políticos, as figuras políticas. Todas essas figuras que são citadas pelo Tony Garcia precisam ser investigadas e, caso se comprove a responsabilidade, precisam arcar com suas consequências. Você citou, inclusive, Calejão, a imprensa, né? Porque, no caso, a Veja, nessa história, também não saiu muito bem dessa fotografia. O Tony Garcia, ele disse o seguinte, ele contou sobre uma matéria, segundo ele, foi inventada para incriminar o presidente Lula, a presidente Dilma e o PT também, porque o Tony disse que a armação teve a participação do Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato e também de um jornalista da revista, e envolvia um dinheiro que seria para o Zé Dirceu. Ele começa contando que ele recebeu um telefonema de um jornalista da Veja e a gente tem também um trecho da entrevista que ele fala sobre isso. Vamos assistir para vocês poderem comentar. Eu recebo um telefonema no meu celular, porque naquela época não tinha mensagem, nada. Eu recebo um telefonema e a pessoa se diz repórter da Veja, o nome dele era Alexandre Ultramari, entendeu? Era um repórter da Veja. E ele me disse que precisava falar comigo sobre as coisas que estavam acontecendo no meu processo e que ele precisava ter algumas informações de uma conversa comigo. Eu falei, eu não posso falar, essas coisas eu não posso falar. Ele falou assim, olha, então você faz o seguinte, você liga para o Moro e você liga para o Carlos Fernando e você pergunta se você pode falar ou não. E depois eu vou até você. Ok. Eu liguei para o Moro, ele mandou eu ir lá. Eu falei, tá me ligando, o repórter assim e tal. Ele pegou e falou assim, fale com ele. Eu falei, tá. E o que é para falar? Você conversa lá com o Carlos Fernando e com o Januário. Fui lá, perguntei, eles me falaram, olha, a gente tem que pegar aquela história do Bertoldo e linkar com as coisas que você ficou sabendo para tentar fazer isso daqui. O Alexandre tem o roteiro, fale com ele, mas tome cuidado de não falar que você falou com a gente,
E me chamavam lá sempre sem advogado. Aí eu tive que falar que o Bertoldo estava com um jatinho cheio de dinheiro lá que ele trouxe e que ele ia levar para o Zé Dirceu e para o PT em São Paulo. Entendeu? E que eu presenciei isso, e que foi lá, e que ele queria se mostrar, que ele estava com não sei quantos milhões lá no jatinho, que ele mostrou, ele estava decolando para São Paulo, só tinha parado para abastecer em Curitiba, e foi me mostrar de como que ele atuava, tudo isso. Essa foi uma das coisas que o senhor se colocou como testemunho de uma história que o senhor não testemunhou. E que não existiu. Ele citou algumas pessoas aí, né? O Bertoldo citado é o Roberto Bertoldo, advogado. Ele cita também os procuradores, que são o Carlos Fernando dos Santos Lima e também o Januário Paludo. São nomes que ele cita só para a gente deixar claro aqui, né? Olha, e só para completar, ele cita o jornalista Alexandre Outramari. Ele fala Outramari, é Outramari, que foi da revista Veja, estava no auge da profissão, mas deixou tudo e foi integrar a campanha de marketing, veja bem, na pré-campanha de Aécio Neves, em 2013, a presidência da República. Esse mesmo jornalista que fez com que o nosso entrevistado, né, o Tony Garcia, desse uma entrevista que ele não deu, e ele depois vai para a campanha de Aécio Neves. Desculpem. Diga, primeira vez que eu espirro no ar na minha vida. Nunca aconteceu. Saúde. Olha só, para tudo tem uma primeira vez. Até para Chico Pinheiro tem uma primeira vez. Eu tenho alergia a essas histórias que envolvem golpe. Agora, veja que curioso isso que a gente acabou de falar, o que eu acabei de colocar em teoria, se aplicando na prática. Porque esse senhor, o Alexandre Outramari, se o que... Vou repetir de novo, hein, gente? Vou repetir novamente. Se o que o senhor Tony Garcia diz é fato e o ônus da prova cabe a quem acusa, então cabe ao Tony Garcia apresentar as provas de tudo isso que ele está acusando. Agora, se isso é fato, veja que a gente teve um jornalista que ganhou fama, que ganhou notoriedade, que ganhou recompensas financeiras. A gente teve um veículo de comunicação e um jornalista que mentiram deliberadamente no sentido de dar um golpe de Estado contra uma presidenta eleita. A gente teve a Lava Jato se alavancando com base nisso. A gente teve todo o caminho do próprio bolsonarismo sendo pavimentado com base nesse tipo de coisa. E aí, o senhor Alexandre Outramari simplesmente, ok, acabou, eu vou trabalhar com a minha empresa de marketing, tudo isso fica por isso mesmo, e tá aí, sem ter que passando incólume, sem ter que arcar com a consequência de absolutamente nada que ele produziu. Numa república séria, que sustenta um ordenamento jurídico da nossa natureza, a gente não pode permitir isso. Porque senão, não faz o menor sentido ter qualquer tipo de vigência de lei que preconize a punição para a prática de crime, não faz o menor sentido ter parâmetros consagrados por uma carta magna que visam estabelecer um determinado tipo de conduta minimamente razoável, se simplesmente você sabe que você está imprimindo uma notícia falsa, você está sendo instrumentalizado por um juiz de primeira instância e por procuradores do Ministério Público Federal, você vai adiante, publica, a República cai muito com base nesses processos, e você em seguida é capaz de montar uma empresa de marketing? Olha, vou dizer uma coisa, é ficar muito claro que nós não estamos acusando o jornalista Alexandre de ter feito isso, né? Que ele foi da pré-campanha de Aécio Neves, um consultor de marketing, é verdade, não é? Agora, nós não estamos acusando, a acusação é de Tony Garcia, inclusive quer dizer que o CL está aberto ao seu Alexandre Outramari para dar a versão dele sobre essa história, se ele fez entrevista com o Tony ou se não fez entrevista com o Tony. Nós não estamos denunciando, nós estamos falando aqui de denúncias do Tony, que diz que tem como provar tudo isso, né? Quando nós não estamos acusando o Michel Temer, embora Michel Temer tenha falado com aquele dirigente da JBS, que eu me esqueço o nome agora, nos porões do Palácio, e isso foi mostrado pela televisão, por todo mundo, né? Como é que é? O cara fala que está dando dinheiro... Joesley Batista. O Joesley Batista. Está dando dinheiro estou dando dinheiro pro Eduardo Cunha na prisão. Aí o Temer fala, tem que manter isso aí, hein? Por quê? Porque o Cunha poderia contar tudo, toda essa tramóia? É isso, Chico?
É exatamente isso, Chico. E o fato, assim, uma coisa muito importante na fala que tem que ser checada, na acusação do Tony Garcia, voltando um pouco à figura do Temer, já que você citou, Chico, é o seguinte: o Tony Garcia ele coloca o Temer desde o momento inicial do golpe. O Temer costuma aparecer na cena do crime um pouco depois, já depois desse festival de matérias da imprensa, já depois do carro andando. O Tony Garcia mostra que, com a acusação dele, aí temos que checar se é verdade, que o Temer estava nas reuniões desde o primeiro momento. Ou seja, a Dilma estava realmente com o inimigo dentro do palácio. O Tony Garcia, ao citar que desde a primeira reunião, por causa da possível cassação do Eduardo Cunha, o Temer já estava na jogada, o que é que ele coloca? Ele coloca o Temer como também um articulador do golpe. Não é apenas um vice que chega depois para assumir ou um vice que dá só uma ajudinha. Ele coloca o Temer como no centro e no início do golpe. Outro ponto importantíssimo do relato do Tony, né? Temos que checar se é verdade ou não. Quanto à revista Veja, se for verdade, aí novamente repito o que o Chico e o que o Calejão falaram, temos que checar. Mas o que ele dá conta é que a revista Veja chega com um roteiro de ficção, e ele vai amando dos procuradores e amando do juiz, amando do Moro, confirmar aquele roteiro. Era como se eu escrevesse um conto ou um romance e quisesse colocar aquilo como baseado em fatos reais e fosse procurar o Moro para me dar o aval. Assim, é muito grave. É tornar uma ficção realidade, é tornar uma ficção capa de uma revista. É levar essa ficção para o Jornal Nacional, com aquele duto lá, soltando dinheiro e dizendo que a Dilma estava no meio da confusão toda. Então, é de uma gravidade como talvez nunca tenhamos visto. Aí a gente falou do vice, olha os personagens. O vice que está não do meio do golpe para frente, mas o vice que está desde o começo da conspiração e do golpe. E a gente falou de uma revista que foi um meio de comunicação muito importante durante todo o golpe, que simplesmente inventa uma matéria, inventa uma história e emplaca essa história como verdade. Então, aí a gente já confirma os adjetivos que o Calejão deu ao golpe, o golpe que foi realmente também midiático.